Olá, povo de Deus, a paz de Cristo, amor de Maria a todos, aqui é o Felipe. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube, também no canal da Ser Católica, né, onde eu também vou postar esse vídeo. Bem, há alguns dias me mandaram um print de um protestante, né, um comentário de um protestante no YouTube, num vídeo do YouTube, onde o protestante afirma que a igreja dos primeiros séculos era católica, mas não romana, né. Aquela coisa que os protestantes sempre falam, né, eles vão negar que havia primazia romana nos primeiros séculos, primazia de Roma, que Roma era a sede da igreja, né. O cara ainda chega a dizer que isso era um fato histórico. Mas ele não mostra nenhuma prova, nenhuma fonte histórica do que ele está falando. Então, hoje eu vou responder esse protestante, né, refutar ele com a Bíblia, com a patrística. Eu vou mostrar na Bíblia e na patrística que Roma era a sede da igreja. A igreja era romana. Né? Então, vamos dar aqui, né? Então, tá aqui o material. Né? Então, aqui, a igreja dos primeiros séculos era católica, mas não romana. Resposta a um protestante com a Bíblia e com a patrística. Então, vamos lá. Então, primeiro, o protestante afirma, né, resumidamente, a igreja dos primeiros séculos não é romana. Será mesmo? Vamos ver qual que é a alegação do protestante, o que ele afirma. Então tá aqui. Esse aqui é o print que me mandaram. Eu cobri o nome do cidadão e da pessoa para quem mandou, né? Para quem estava respondendo. Eu estava respondendo para outra pessoa. E diz assim. O que disse no comentário foi que a igreja de Roma só passou a ter seu líder considerado o líder da igreja a partir do século V. Antes não existia essa ideia de que a igreja era apostólica romana e que apenas o bispo de Roma deveria receber o título de papa. Pelo contrário, todos os bispos eram assim chamados. Apenas no século V que né, foi instituído que o líder da igreja em Roma seria o líder da igreja. Eu quero dizer com isso é que a igreja católica dos textos dos pais da igreja não é a igreja romana necessariamente. Ah, isso é um fato histórico, antes que queiram me atacar. Nossa, um fato histórico, mas a fonte histórica, cadê? Então ele afirma que foi só no século V que, né, Roma passou a ter primazia sobre todas as outras igrejas particulares, né, sobre todas as outras comunidades. Foi só a partir do século V que o bispo de Roma teria passado a ser o líder de toda a igreja. Ele afirma, né? E que teria sido só a partir do século V que esse título de Papa passaria a ser exclusivo para o bispo de Roma. De fato, antigamente, nos primeiros séculos, não era só o bispo de Roma que era chamado de Papa, né? Papa, que quer dizer pai, né? Então, mas isso não prova nada contra a questão do primado do bispo de Roma, né? Porque a autoridade do bispo de Roma não vem do bispo de Roma, não vem do título que ele usa. Vem do fato de ele ser sucessor de São Pedro. Independente do título que ele usa, é o fato de ele ser sucessor de São Pedro que faz com que ele tenha autoridade. Porque sendo sucessor de São Pedro, ele herda a autoridade que Jesus deu a São Pedro. Né? Então, a autoridade do Papa não depende do título dele. Então, mesmo que não fosse só o bispo de Roma sendo chamado de Papa nos primeiros séculos, ainda assim, o bispo de Roma ainda tinha autoridade sobre toda a igreja. Era o líder da igreja. Mas agora vamos às provas, né? Como falei, vou refutar ele com a Bíblia e com a patrística. Então eu trouxe aqui 5 provas bíblicas, 7 provas patrísticas, né? Pra gente analisar. Então, primeiras provas bíblicas. Primeira prova: o reino de Deus foi tirado dos judeus e dado aos romanos. Né? Nós sabemos que na antiga aliança, os judeus eram o povo eleito de Deus. Né? Só que os judeus rejeitaram Jesus, né? Eles não aceitaram Jesus como Messias. Então, Jesus, sendo Deus, ele tira o reino dos judeus e dá aos romanos. Lá em Mateus 21, 43, Jesus diz assim, dizendo para os judeus de Jerusalém: portanto, eu vos digo que o reino de Deus será tirado, será dado a uma nação que deu seus frutos. Isso aqui está no contexto da parábola dos vinhateiros assassinos, né? Do homem que planta a vinha, ele contrata os vinhateiros para cuidar da vinha. Aí quando chega o tempo da colheita, ele manda alguns empregados, né? Para receber o lucro da colheita. Só que os vinhateiros não querem dar o lucro da colheita. Eles matam alguns desses servos, mandam outros embora sem nada. No fim, o dono da vinha decide mandar o próprio filho. E aí, quando os vinhateiros veem o filho, eles logo, né, pensam: esse é o herdeiro, vamos matar e ficar com a herança. Aí eles pegam o rapaz, filho do dono da vinha, jogam fora da vinha e matam ele fora da vinha. E aí Jesus termina perguntando aos, né, judeus o que, na opinião deles, o dono da vinha deveria fazer com esses vinhateiros. E os judeus respondem que ele deveria matar eles e dar vinha a outros. E Jesus fala em seguida essa frase, que é isso que vai acontecer, né? E no texto, você pode ver São Mateus 21, do 33 ao 46, termina dizendo que os judeus entenderam que Jesus está falando deles com essa parábola. Eles são os vinhateiros assassinos, né? Quer dizer, a parábola é para falar do fim de Jerusalém, que era, digamos assim, a capital religiosa da Antiga Aliança, podemos dizer assim, a sede de Deus na Terra na Antiga Aliança, né? Só que os judeus, que eram o povo eleito da Antiga Aliança,
não aceitaram Jesus como Messias. Eles perseguiram os profetas, os servos foram buscar o lucro da colheita, os profetas, né? Perseguiram os profetas, não ouviram a palavra dos profetas. Então Deus manda o próprio filho, Deus que seria o dono da vinha, ele manda o próprio filho, Jesus Cristo. Eles matam Jesus. Os judeus matam Jesus. Jesus, o filho do dono da vinha, é morto fora da vinha. Jesus é morto fora dos muros de Jerusalém. Né? Então, ou seja, a vinha era Jerusalém, essa vinha que seria arrendada a outros, ou seja, e ao ser arrendada ela deixaria de ser Jerusalém. Né? E para quem que foi arrendada essa vinha? Né? Quem tomou o lugar de Jerusalém? Aí é só ir lá na carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 17 a 21. São Paulo escreve assim: e se alguns dos ramos foram quebrados, e se tu, sendo zambujeiro, porque eu estou usando uma tradução protestante, né? Um recurso apologético para mostrar que a gente não precisa de adulterar nossa Bíblia para defender a fé, adulterar a Bíblia para defender a nossa fé, mas é apenas um recurso apologético, né? Como sempre, né? Gosto de lembrar, católico tem que ler Bíblia católica, né? O católico não lê Bíblia protestante, porque Bíblia protestante não serve para crescimento espiritual do católico. Então, estou usando aqui apenas como um recurso apologético. Então, São Paulo escreve: se alguns dos ramos foram quebrados, e se tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz é ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbezas, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não poupe a ti também. Que te não poupe a ti também. Então, São Paulo, dirigindo a igreja de Roma, diz que a igreja de Roma, os romanos seriam a oliveira silvestre, o zambujeiro, como está nessa tradução, né? Que foi enxertado no lugar dos ramos cortados. Esses ramos, eles foram cortados pela incredulidade. Quem são esses ramos cortados pela incredulidade? Os judeus, que rejeitaram Jesus, né? Então, os judeus rejeitam Jesus e a igreja de Roma, conforme São Paulo, é enxertada no lugar deles. Então, quando Jesus fala que o reino ia ser tirado dos judeus, dado a outro povo, esse outro povo, essa outra nação é Roma. Quer dizer, significaria então que Jerusalém, que era a sede de Deus na antiga aliança, né, capital religiosa do povo eleito da antiga aliança, perde esse posto e Roma toma o lugar dela, sendo a nova sede de Deus na terra, na nova aliança, né? A capital do povo eleito da nova aliança, digamos assim. Porque a sede da igreja ficaria ali em Roma. Entendeu? O povo eleito da nova aliança seria governado de Roma. Assim como o povo eleito da antiga aliança era governado de Jerusalém, o povo eleito da nova aliança seria governado de Roma. Então, juntando essas duas passagens, a gente entende. Roma tomou o lugar de Jerusalém. O reino foi tirado dos judeus, tirado de Jerusalém, e entregue a Roma. Jerusalém, que era a sé de Deus na antiga aliança, era o centro religioso de Israel, do povo eleito, perde esse lugar, perde esse posto, porque os judeus deixam de ser povo eleito, Israel deixa de ser povo eleito, a igreja torna-se novo povo eleito, e Roma toma o lugar de Jerusalém, como a nova sé, né? A nova sé de Deus, a capital do novo povo eleito, digamos assim, né? Então, isso aqui é a primeira prova, né? Bem claro. Prova 2, né? Importava que São Paulo fosse a Roma. Lá em Atos 23, 10 a 11, diz assim: e havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirasse do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Então, é que Jesus disse que era importava que São Paulo fosse dar testemunho em Roma. Esse testemunho seria o martírio de São Paulo, né? Ele foi decapitado lá em Roma, por ordem do imperador Nero. Só que esse não era o plano de São Paulo. Ir lá em Roma para dar testemunho. Ele queria ir em Roma, mas apenas de passagem. Fazer uma visita rápida de passagem a caminho da Espanha, como ele escreve lá em Romanos 15, 20 a 24. E desta maneira me esforcei para anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvesse sido anunciado para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado verão, e os que não ouviram entenderão, pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas agora, que não tenho mais demora nesses sítios, né, nos lugares onde, né, ele foi anunciar o Evangelho, que é onde não tinha sido anunciado, enfim, né? E tendo já muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Então, São Paulo diz que aqui ele não foi ainda, não tinha ido para Roma, por quê? Porque alguém já estava evangelizando. Não era o costume dele evangelizar onde outros evangelizavam. Ele não gostava de trabalhar o trabalho dos outros, né? Depois que ele não tinha ido a Roma ainda. Mas São Paulo diz que ele estava dando prioridade para evangelizar onde não tinha sido evangelizado.
Aí ele diz que nesse momento ele já estava se preparando para ir visitar Roma de passagem, quando tivesse caminho da Espanha, porque ele já tinha evangelizado onde era necessário, né? Não tinha mais onde era realmente necessário ele ainda evangelizar. Então já dava para ele ir a Roma, né? Porque ele não tinha ido antes porque a preocupação dele era, né, primeiro evangelizar onde não tinha sido evangelizado. Mas como ele já tinha cumprido, já tinha feito isso, já não tinha mais nenhum lugar, pelo menos no mundo conhecido da época, né, em que o nome de Cristo não era conhecido. Então já dá para ele ir a Roma. Só que a ideia dele é ir de passagem. Há pouco tempo lá, só visitar de passagem quando eu tivesse caminho da Espanha. Porém, Nosso Senhor fez ele mudar os planos. São Paulo estava preso quando Jesus aparece lá, e Jesus diz que. Né, Jesus aparece para São Paulo, diz que era importante que ele fosse testemunha em Roma. E, veja, Jesus, se ele quisesse, sendo Deus, ele poderia ter libertado Paulo da prisão. Como ele libertou os apóstolos lá em Atos 5, do 17 a partir do 17, em Atos 12, também quando ele libertou Pedro, que ele mandou um anjo para tirar os apóstolos da prisão em Atos 5 e depois para tirar São Pedro da prisão lá em Atos 12. Ele poderia ter feito a mesma coisa, que mandado um anjo para tirar São Paulo da prisão. Né? Mas não. Jesus deixou que São Paulo fosse preso, que ele continuasse preso, para que São Paulo tivesse que apelar para César, para ser levado para Roma, julgado em Roma e lá sofresse martírio. Porque para Jesus, para Nosso Senhor, importava que São Paulo sofresse martírio em Roma. Embora não fosse a intenção de São Paulo ir para Roma, para esse fim, para dar testemunho de Cristo lá. Né? Quer dizer, Jesus fez São Paulo mudar seus planos, porque era importante que ele fosse para Roma. Agora, é que a pergunta, por que será? Então, se Roma não fosse a sede da igreja, então Roma, dentro do cristianismo, não tinha nada de especial em relação às outras comunidades. Era uma comunidade como qualquer outra, seria uma cidade como qualquer outra, se Roma não fosse a sede da igreja, né? Então, quer dizer, para o cristianismo, para Nosso Senhor Jesus Cristo, Roma não teria nada de especial em relação às outras comunidades, e não teria sentido que Jesus fizesse tanta questão que São Paulo fosse ser martirizado em Roma. Agora, se a gente pensar que Roma era a sede da igreja, né, e tinha primazia sobre as outras comunidades, então significaria que Roma, sim, teria algo especial em relação às outras comunidades. Não seria uma comunidade como qualquer outra. Aí sim teria sentido, não é? Faz sentido que Jesus fizesse tanta questão que São Paulo fosse sofrer o martírio em Roma, que fosse terminar sua carreira lá. Não é? Ou seja, porque São Paulo é uma das figuras mais importantes do cristianismo, ao lado de São Pedro. Então, que lugar melhor para iniciar sua carreira do que a própria sede da igreja, né? Ele começou a sua carreira, a sua missão, com São Pedro, lá em Gálatas 1, a partir do 15 ao 19, ele narra. Ele foi se encontrar com São Pedro depois da conversão, né? Para receber a confirmação de sua missão, e terminou com São Pedro, lá em Roma, né? Então, quer dizer, começou e terminou em unidade com a igreja, unidade com o trono de Pedro, né? Com a Sé Petrina. Então, isso aqui é uma evidência de que Roma tinha um lugar especial, tinha uma importância especial para Cristo. Caso contrário, teria sentido Jesus fazer tanta questão que São Paulo fosse a Roma, dar testemunho de Cristo lá. Terceira prova, alguns dizeres de São Paulo exclusivos para Roma. Na carta aos Romanos, São Paulo escreveu algumas coisas que ele só escreveu para Roma. São Paulo escreveu para várias comunidades, acho que 7. Mas algumas coisas ele só escreveu para Roma. E algumas coisas bem especiais, alguns elogios, uma promessa. Então, por exemplo, lá em Romanos 1, 7 ou 8, ele escreveu assim: a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças a meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. Isso aqui é uma coisa que ele só fala para a comunidade de Roma. Só para os romanos ele fala que a fé deles era anunciada no mundo inteiro. A nenhuma outra comunidade fala isso, que a fé daquela comunidade era anunciada no mundo inteiro. Romanos 11, 17 a 18, eu já li essa passagem, né? Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Então, somente para Roma, São Paulo disse que era a oliveira selvagem que foi enxertada no lugar dos ramos cortados. Somente Roma recebeu isso de São Paulo, né? Somente Roma, né, era a oliveira selvagem enxertada no lugar dos ramos quebrados. São Paulo só disse isso para Roma. Só para Roma São Paulo disse que era a oliveira selvagem enxertada no lugar dos ramos quebrados. Ele não falou isso para mais nenhuma outra comunidade. Só para Roma São Paulo disse que ela foi enxertada no lugar dos judeus. Para nenhuma outra comunidade São Paulo disse isso. Que a comunidade foi enxertada, que eles foram enxertados no lugar dos judeus. Que eles eram oliveira selvagem enxertados no lugar dos ramos quebrados, dos ramos cortados. Também lá em Romanos 16, 19 a 20, São Paulo diz assim: quanto à vossa obediência, ela é reconhecida de todos. Compraz-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem.
mas símplices do mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém. Então, primeiro, São Paulo afirma que a obediência dos romanos era conhecida no mundo inteiro. Isso é algo que ele só afirma para Roma. A nenhuma outra comunidade de São Paulo diz que a obediência daquela comunidade era conhecida no mundo inteiro. E São Paulo ainda faz uma promessa, dizendo que Deus iria esmagar Satanás debaixo dos pés da igreja de Roma. A promessa é essa que ele não faz para nenhuma outra igreja. Nenhuma outra igreja recebeu essa promessa de que esmagaria Satanás, só Roma. Então São Paulo fala algumas coisas especiais para Roma, coisas que ele só diz para Roma e para nenhuma outra comunidade, o que já evidencia o caráter especial dessa comunidade. Se Roma fosse uma comunidade como qualquer outra, não tivesse nenhuma primazia, nada especial em relação às outras comunidades, não faria sentido São Paulo, não teria razão para São Paulo falar essas coisas tão especiais unicamente para Roma. Ele teria dito para outras comunidades, mas não, ele só fala para Roma. Então isso já mostra que Roma tinha algo de especial em relação às outras comunidades. E o que seria esse algo especial? Era a sede da igreja, não é? Sendo a sede da igreja, Roma era a principal comunidade, né? Então, por isso, né, recebe esses elogios de São Paulo. Esses elogios exclusivos, essa promessa exclusiva, né, de São Paulo. Prova 4. A carta aos Hebreus já foi escrita de Roma. Hebreus 13, 22 a 25, vai dizer assim: Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra dessa exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Sabei que já está solto o nosso irmão, já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Saudai todos os vossos chefes e todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. Então, essa carta enviada de Roma é uma carta de exortação para cristãos de origem hebraica, cristãos da Palestina, né? Carta aos Hebreus. Então, e ela é enviada de Roma, que fala os da Itália. Mas Itália, evidentemente, que aqui não é o país Itália, porque no primeiro século não existia o país Itália. Itália era o centro do Império Romano, né? A capital do Império. Você pode ver lá em Atos 27, 1 e 28, 16, diz assim: Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns dos outros presos ao centurião, por nome Júlio, da corte Augusta. E logo que chegamos a Roma, o centurião os entregou presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta, com um soldado que o guardava. Então, em Atos 27, 1, diz que São Paulo estava viajando para a Itália. Em Atos 28, 16, quando São Lucas narra o final da viagem, ele chegou a Roma. Então, a Itália é Roma. Então, a carta aos Hebreus já foi mandada de Roma. Então, a gente tem aqui uma carta mandada de Roma com exortações para cristãos de origem hebraica, cristãos da Palestina, né? Aquela coisa, se Roma não tinha primazia sobre todas as outras comunidades, como é que Roma está enviando exortação, uma carta de exortação para cristãos de Israel, cristãos da Palestina? Isso não faria sentido. A única explicação é se, de fato, Roma tinha primazia sobre todas as outras comunidades. E a Palestina é jurisdição de Roma. Prova 5. A segunda carta de São Pedro, escrita de Roma. Eu não vou nem estar aqui na primeira carta de São Pedro, porque darei mais trabalho para provar que aquela carta foi escrita de Roma e tal. Porque tem que provar que a Babilônia de 1 Pedro é Roma. Enfim, e eu não uso Apocalipse para isso, porque eu distingo a Babilônia de 1 Pedro da Babilônia do Apocalipse. Para mim, a Babilônia de 1 Pedro é Roma e a Babilônia do Apocalipse é Jerusalém. Então eu não uso Apocalipse. Eu uso a Bíblia, mas outras passagens da Bíblia. Algumas cartas de São Paulo, mas é uma explicação que é um pouco trabalhosa, um pouco grande. Então, não vou entrar aqui nessa questão. Inclusive, eu também já tenho um vídeo que eu falo sobre isso. Você pode procurar no meu canal, na playlist de Eclesiologia. Você procura lá, São Pedro, Bispo de Roma nas Escrituras. Eu vou deixar o link na descrição. E lá eu faço essa explicação sobre a primeira carta de São Pedro. E eu mostro que ela foi escrita de Roma, sem usar o Apocalipse. Mostro na Bíblia, ela foi escrita de Roma, sem usar o Apocalipse. Mas vamos para a segunda carta de São Pedro, que essa é mais fácil, mostrar que ela foi escrita de Roma. Né? 2 Pedro 1, versículos 1, 13, 14, 3, 1. Simão Pedro serve apóstolo de Jesus Cristo aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com demonstrações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. Como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. São Pedro diz que ele parece que estava próximo da sua morte, próximo de deixar o tabernáculo, que é o corpo dele, então próximo da morte. Ele tinha, como ele mesmo diz, ele tinha recebido uma revelação de nosso Senhor Jesus Cristo que a morte dele estava próxima. Então, quer dizer, ele escreveu perto da morte dele, então ele escreveu no lugar onde ele morreu, na cidade onde ele morreu, né? E a gente sabe historicamente que São Pedro morreu em Roma, né? Então ele escreveu essa carta de Roma. E essa carta foi enviada para os mesmos destinatários da primeira carta,
No capítulo 3, ele está dizendo: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta. Quer dizer, ele está fazendo referência aqui, indicando que já havia escrito uma carta para esses mesmos destinatários, que é a primeira carta dele. Foi escrito para a comunidade da Ásia. 1 Pedro 1:1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ou seja, a carta de São Pedro, essa segunda carta, é enviada para a questão das comunidades da Ásia Menor, da província da Ásia Menor, que é a atual Turquia, parte asiática da Turquia. E ela foi escrita de Roma. São Pedro morreu em Roma, né? Por exemplo, Eusébio de Cesaré, na História Eclesiástica 2:25-2, registra isso. Com efeito, conta-se que sob o seu reinado, Paulo foi decapitado em Roma e ele, igualmente, Pedro foi crucificado. Então, a tradição da igreja diz que Pedro morreu em Roma, né? E eu acho que ninguém discorda disso, né? Pedro morreu em Roma. E ele escreveu a carta próxima da sua morte, não escreveu de Roma. Então a gente tem aqui uma carta enviada de Roma para cristãos, para comunidades da Ásia Menor. Aí novamente a pergunta: se Roma não tinha primazia sobre todas as outras comunidades, como é que Roma está enviando uma carta de exortação para comunidades da Ásia? Não faz sentido, né? Ou seja, isso só faz sentido se Roma tinha primazia sobre as comunidades, porque essas comunidades estariam sob a jurisdição de Roma. E aí sim, Roma poderia estar enviando exortação para aquelas comunidades. Então é mais uma evidência, né, de que Roma era a sede da igreja. Mas agora vamos para as evidências patrísticas, provas patrísticas que são mais claras ainda. Eu quero começar com a primeira prova: São Clemente de Roma exortando os coríntios. São Clemente de Roma, ele viveu ali entre os anos 35 e 97 depois de Cristo. Ele foi papa entre 88 e 97 depois de Cristo. E ele escreveu o seguinte: na primeira carta de Clemente aos Coríntios, né, primeiro Clemente aos Coríntios, primeiro na saudação ele coloca assim: a igreja de Deus que vive como estrangeiro em Roma, para a igreja de Deus que vive como estrangeiro em Corinto. Então uma carta sendo enviada de Roma para Corinto. Aí no capítulo 57, 1 e 2, 59 e 1, ele coloca assim: vós que lançastes os fundamentos da revolta, submetei-vos aos presbíteros e deixai-vos corrigir com arrependimento, dobrando os joelhos de vosso coração. Aprendei a submeter-vos, depondo a vossa soberba e a orgulhosa arrogância da vossa língua. É melhor para vós ser encontrados pequenos e dentro do rebanho de Cristo, do que ter aparência de grandeza e ser rejeitados de sua esperança. Se alguns desobedecem ao que nós lhes dissemos da parte de Deus, saibam eles que estão incorrendo em falta e não poucos perigos. Então, São Clemente, ele manda uma carta, ele é de Roma, ele é bispo de Roma, manda uma carta para Corinto para repreender cristãos rebeldes de Corinto, que estavam se rebelando contra a hierarquia da igreja. E ele ordena esses cristãos que se submetam aos presbíteros e recebam correção. E São Clemente ainda ameaça os cristãos de Corinto, dizendo que se eles não obedecerem o que ele está mandando nessa carta, eles vão estar incorrendo em falta e não poucos perigos. E além disso, é interessante que São Clemente diz que está falando da parte de Deus, né? Se alguns desobedecem o que nós lhes dissemos da parte de Deus. Quer dizer, isso que já mostra também a questão da infalibilidade papal já no primeiro século, porque se ele está falando que isso diz que está falando da parte de Deus, então ele está atribuindo infalibilidade, porque o que vem da parte de Deus não pode ter erro. E também, isso já mostra aquela questão do Papa como vigário de Cristo, representante de Cristo na Terra, já no primeiro século. Porque se São Clemente diz que está falando da parte de Deus, então ele está se colocando na condição de representante de Deus, de porta-voz de Deus. Porta-voz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus. Né? E ele envia a carta repreendendo e ameaçando os cristãos de Corinto. Aí, novamente pergunto, São Clemente era bispo de Roma. Se Roma não tinha primazia sobre todas as outras igrejas, como é que o bispo de Roma, com que autoridade o bispo de Roma repreende e ameaça cristãos de Corinto? Corinto ficava na Grécia. Isso não faria sentido. O bispo de Roma não poderia fazer isso se Roma não tivesse primazia, porque Corinto não seria a jurisdição de Roma. Quem teria a jurisdição para repreender os cristãos de Corinto seria o bispo, repreender e ameaçar os cristãos de Corinto seria o bispo de Corinto. Não, mas quem está fazendo isso é o bispo de Roma. Então temos aqui uma evidência de que Roma tinha primazia. Porque somente a primazia do bispo de Roma explicaria. O bispo de Roma tem autoridade para repreender cristãos de Corinto, né? Segunda prova patrística: Santo Inácio de Antioquia aos romanos. Santo Inácio de Antioquia, foi bispo de Antioquia, ele viveu entre os anos 35 e 107 depois de Cristo. Assim como o São Clemente de Roma, né? Ele conheceu os apóstolos, ele, né, conviveu com os apóstolos. São Clemente, inclusive, se não me engano, acho que foi até discípulo de São Paulo. Santo Inácio foi discípulo de São João, né? E ele escreveu cartas para várias comunidades. Uma delas para os romanos. E na saudação das cartas aos romanos, que ele escreveu por volta do ano 107 depois de Cristo, ele escreve o seguinte: Inácio aos romanos, saudação. Inácio, também chamado Teóforo, a igreja que recebeu a misericórdia por meio da magnificência do Pai Altíssimo e de Jesus Cristo, seu Filho único. A igreja chamada
A igreja amada e iluminada pela bondade daquele que quis todas as coisas que existem, segundo fé e amor dela por Jesus Cristo nosso Deus, a igreja que preside na região dos romanos, digna de Deus, digna de honra, digna de ser chamada feliz, digna de louvor, digna de sucesso, digna de pureza, que preside ao amor, que porta a lei de Cristo, que porta o nome do Pai. Eu saúdo em nome de Jesus Cristo, o Filho do Pai. Aqueles que física e espiritualmente estão unidos a todos os seus mandamentos, inabalavelmente repletos da graça de Deus, purificados de toda coloração estranha, eu lhes desejo alegria pura em Jesus Cristo nosso Deus. Então, Santo Inácio manda a carta para os romanos, e na saudação ele chama Roma de a igreja que preside na região dos romanos, né? A igreja que preside na região dos romanos, ou seja, a igreja que governa, que lidera, que, né? A igreja que governa. E ele diz que é a igreja que preside, a igreja de Roma, a igreja que está escrevendo, é a igreja que governa na região dos romanos, ou seja, a igreja que governa o mundo cristão, governa os cristãos em Roma, os cristãos de Roma. Né, que preside os cristãos da região de Roma. Né? A igreja que preside na região dos romanos. Né? Então, ele diz que Roma é a igreja que exerce o governo e ainda diz que é a igreja que porta de Cristo e porta o nome do Pai. Só que essas coisas, ele ainda escreve uma série de elogios. Digno de Deus, digno de honra, digno de ser chamado feliz, digno de louvor, digno de sucesso, digno de pureza, que preside ao amor e tal. Então, ele chama Roma de igreja que preside, inclusive a igreja que preside da região dos romanos, é a comunidade que está lá em Roma. É a igreja que preside, né, governa na região dos romanos, né? Ou seja, governa a igreja na região a igreja ali localizada, governa a igreja a partir da região dos romanos. Profere uma série de elogios que ele não profere para nenhuma outra igreja. Ele só fala essas coisas para Roma. Diz que ela porta a lei de Cristo e porta o nome do Pai. Mas as outras igrejas não portam a lei de Cristo e o nome do Pai? Sim. Mas por que você só fez para Roma? Porque Roma era especial, porque Roma era sede da igreja. Porque era a igreja que preside. As outras não são a igreja que preside. Somente para Roma ele fala a igreja que preside. A igreja que preside está localizada na região dos romanos. Né? Então é mais uma evidência patrística da primazia da Sé romana. Terceiro, São Policarpo de Esmina e Papa Aniceto. São Policarpo de Esmina viveu entre 69 e 155 depois de Cristo. E Aniceto ele viveu entre 92 e 166. Ele foi papa entre 154 e 166. O que acontece? Lá pelo ano 154, São Policarpo de Esmina viajou. São Policarpo era bispo de Esmina, que é uma cidade na atual Turquia, que ficava onde hoje é a parte asiática da Turquia, que na época era a província romana da Ásia Menor. São Policarpo viajou de lá até Roma. Né? Isso é mencionado primeiro por Santo Irineu, no Contra as Heresias, que ele escreveu por volta do ano 180 depois de Cristo. Santo Irineu, que viveu entre 130 e 202 depois de Cristo. Ele escreveu o seguinte: Contra as Heresias, livro 3, capítulo 3, verso 4. Podemos ainda lembrar Policarpo, que não somente foi discípulo dos apóstolos e viveu familiarmente, São Policarpo foi discípulo de São João, né? E viveu familiarmente com muitos dos que tinham visto o Senhor, mas que pelos próprios apóstolos foi estabelecido bispo na Ásia, na igreja de Esmirna. É ele que no pontificado de Aniceto, quando esteve em Roma, conseguiu reconduzir muitos desses hereges de que falamos ao seio da igreja de Deus, proclamando que não tinha recebido dos apóstolos senão uma só e única verdade, aquela mesma que era transmitida pela igreja. Santo Irineu não diz para que ele foi para Roma, né? O que ele foi tratar com o Papa Aniceto. Mas Eusébio Cesareia diz isso na História Eclesiástica, livro 4, capítulo 14, verso 1. Nessa época, Aniceto governava a igreja de Roma. Policarpo, ainda em vida, veio a Roma a fim de tratar com Aniceto de certa questão relativa ao dia de Páscoa, segundo Irineu. Por quê? Porque já naquela época estava tendo nas comunidades algumas divergências sobre a data de celebrar a Páscoa. Algumas comunidades queriam celebrar a Páscoa, a Páscoa cristã no mesmo dia que se celebrava a Páscoa judaica, no 14 de Nissan. E outras comunidades queriam celebrar no domingo seguinte. Então estava havendo essa divergência. São Policarpo saiu de Esmina e foi até Roma para discutir essa questão com o Papa, com o bispo de Roma. Cara, isso aqui é uma evidência da primazia romana. Por quê? Veja, São Policarpo, quando ele foi lá pelo ano 154. Ele já estava lá com seus 85 anos de idade. É um velho de 85 anos. Viajando de Esmina até Roma. Hoje é uma viagem que você faria em algumas horas de avião. E não seria cansativo, seria de avião, numa poltrona confortável, com serviço de bordo. Só que estamos falando do século II. Não tinha avião naquela época. Não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha esse meio de transporte moderno. Naquela época, fazer esse tipo de viagem era a pé ou no lombo do animal. Ou então viagem de navio, que também os navios da época não eram
Não é igual os navios de hoje, né? Então, quer dizer, seria uma viagem longa e cansativa. Agora imagina, um velho de 85 anos ter o trabalho de fazer essa viagem longa e cansativa até Roma para discutir a questão da data da Páscoa com o bispo de Roma. Isso significa que São Policarpo acreditava que o bispo de Roma, Aniceto, ele tinha autoridade para resolver esse problema da data da Páscoa que estava acontecendo, essa divergência com relação à data da Páscoa que estava acontecendo lá nas comunidades da Ásia Menor. Ora, se ele acreditava nisso é porque ele reconhecia a primazia da Sé Romana, porque se o bispo de Roma, Aniceto, se ele não tinha primazia sobre todas as outras igrejas, ele não tinha autoridade para resolver uma divergência que estava acontecendo nas comunidades da Ásia. Se ele tinha autoridade para fazer isso, é porque ele tinha jurisdição sobre aquelas comunidades. Ele tinha primazia. Se São Policarpo deu trabalho de ir até Roma é porque ele reconhecia essa primazia. Né? Prova 4. Santo Irineu de Lyon contra os gnósticos. No livro Contra as Heresias, que ele escreve refutando as heresias gnósticas. Ele escreveu Contra as Heresias por volta do ano 180 depois de Cristo. Santo Irineu viveu entre ali 130 e 202. E olha o que ele escreveu. Mas visto que seria coisa bastante longa elencar numa obra como esta, as sucessões de todas as igrejas, limitarmos-nos a maior e mais antigas, limitar-nos a maior e mais antiga e conhecida por todos, a igreja fundada e constituída em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo, indicando a sua tradição recebida dos apóstolos e a fé anunciada aos homens, que chegou até nós pelas sucessões dos bispos, refutaremos todos que de alguma forma, quer pela infatuação ou vanglória, quer por seguir a doutrina errada, se reúnem, prescindindo de qualquer legitimidade. Com efeito, deve necessariamente estar de acordo com ela quem? A igreja de Roma, por causa da sua origem mais excelente, toda a igreja fiel que é de todos os lugares, porque nela sempre foi conservada de maneira especial a tradição que deriva dos apóstolos. Eu acho que isso aqui dispensa comentários, é mais claro que isso é impossível. Né? Você pode haver palavras mais claras do que com ela deve necessariamente estar de acordo toda a igreja. Eu acho que não tem como ter palavras mais claras que isso, né? Claramente, toda a igreja, todos os cristãos têm que estar de acordo com Roma. Eu acho que não tem como ser mais claro que isso. Né? Então, é uma prova clara da primazia romana no século II. Prova 5. O Papa São Vítor I e a data da Páscoa. São Vítor I foi Papa ali no final do século I, dos anos 189 e 199 depois de Cristo. Eusébio Cesareia, na História Eclesiástica, no livro 5, capítulo 24, versos 1 e depois do 9 ao 11, ele relata, né, a intervenção do Papa Vítor com relação, nas comunidades da Ásia, com relação à divergência sobre a data da Páscoa, e registra assim. Os bispos da Ásia, contudo, sob a direção de Polícrato, insistiam em afirmar que se devia conservar o antigo e primitivo costume que lhes fora transmitido, que era o costume de celebrar a Páscoa no mesmo dia da Páscoa judaica, 14 de Nissan. Diante disso, o chefe da igreja de Roma, Vítor, resolveu afastar da unidade comum globalmente as comunidades de toda a Ásia, e simultaneamente as igrejas vizinhas, como sendo heterodoxas, porque para o Papa da época, a Páscoa tinha que ser celebrada no domingo seguinte. Publicou tal decisão por carta e proclamou que todos os irmãos dessas regiões, sem exceção, achavam-se fora da unidade da igreja. Mas isto não aprova a todos os bispos. Eles aconselharam, ao contrário, a solicitude pela paz, união com o próximo, caridade. Conserva-se ainda suas palavras. Opuseram-se a Vítor de modo muito incisivo. Entre eles achava-se também Irineu, que escreveu em nome dos irmãos que ele dirigia na Gália. Em primeiro lugar, declara que somente no domingo se deve celebrar o mistério da ressurreição do Senhor. Depois exorta delicadamente Vítor a não apartar da comunhão igrejas de Deus inteiras que conservam a tradição de antigo uso. Então, Santo Irineu, ele era da opinião de que a Páscoa deveria ser celebrada, mas ele não concordava com o Papa de excomungar quem não concordava com isso, né? Essa data. Então, desculpa, o carregador do notebook deu mau contato durante a gravação e a bateria estava fraca. Tive que arrumar aqui, mas... Enfim, voltando. Santo Irineu era da opinião de que se devia celebrar a Páscoa no domingo, mas ele era contra a ideia de excomungar quem era contra essa opinião. Aí o protestante pode dizer, não, aí tá vendo, repreenderam o Papa, então não aceitaram a autoridade dele. Não, calma. Sim, repreenderam o Papa, mas perceba que ninguém repreendeu o Papa, ninguém repreendeu o Vítor, para achar que não tinha autoridade para esse ato, não. O que foi questionado, como está aqui no próprio texto, é o seguinte, como Santo Irineu exortou, né, é que ele não deveria apartar da comunhão as igrejas, as comunidades inteiras que conservavam essa tradição antiga de celebrar a Páscoa no dia 14 de Nissan.
Ou seja, dessa vez foi a câmera que deu uma travada, mas enfim. Vitor foi repreendido, não porque acharam que não tinha autoridade, mas porque acharam que ele foi imprudente no ato, né? Porque o Papa, quando ele toma uma medida em matéria disciplinar, uma decisão em matéria disciplinar, ele pode cometer equívocos, ele pode se equivocar. Né? Ele só é infalível quando define doutrinas, defende a fé moral em ex-cátedra. Ou seja, definindo para toda igreja, obrigando toda igreja a sustentar a doutrina, mas não quando toma decisões em matéria disciplinar, como é o caso de uma excomunhão. Né? Então, quando o Papa toma uma medida disciplinar, pode ser questionado se ele agiu prudentemente ou não. O que não cabe questionamento é se ele tinha autoridade ou não. E foi justamente esse o questionamento que ninguém fez. Ninguém questionou se o Papa tinha autoridade ou não para excomungar. Inclusive, eu não coloquei o capítulo todo, né? O programa travou de novo, mas enfim. Então, como eu estava dizendo, se você já teve o capítulo inteiro dessa obra de Eusébio Cesareia, né? Livro 5, capítulo 24 da História Eclesiástica, e Eusébio coloca os textos das cartas que escreveram para o Papa contestando a decisão. Se você for ler os textos, você vai ver que ninguém contestou se o Papa tinha autoridade ou não. Todo questionamento é se ele foi prudente ou não fazer isso. Se o Papa agiu com prudência ou não. Ninguém questionou se ele tinha autoridade para excomungar. Que é o questionamento que se esperaria. O primeiro questionamento que se esperaria se eles não reconhecessem a autoridade dele. Não. Ele excomungou, ninguém questionou a autoridade dele para fazer isso. Questionaram se ele agiu com prudência, se foi prudente ou não. Prova 6. A prescrição contra os hereges de Tertuliano. Uma prova clara. Tertuliano de Cartago viveu entre 160 e 220 depois de Cristo. Lá pelo ano 200 ele escreveu uma obra chamada Prescrição contra os hereges. E no capítulo 36 ele escreve o seguinte: Vinde agora tu que desejas satisfazer uma curiosidade melhor. Se tu te aplicares a negócio de tua salvação, percorre as igrejas apostólicas, nas quais os próprios tronos dos apóstolos ainda são preeminentes em seus lugares, nos quais seus próprios escritos autênticos são lidos, proferindo a voz e representando o rosto de cada um deles separadamente. A Caia está muito perto de ti, na qual encontras Corinto, como não estás longe da Macedônia, tens Filipos, e lá também tens os Tessalonicenses. Como podes cruzar para a Ásia, obtens Éfeso. Visto que além disso estás perto da Itália, tens Roma, de onde vem até nossas próprias mãos a própria autoridade dos próprios apóstolos. Quão feliz é a sua igreja, a igreja de Roma, na qual os apóstolos derramaram toda a sua doutrina junto com seu sangue, onde Pedro suporta uma paixão como a do seu Senhor, onde Paulo ganha uma coroa em uma morte como a de João, onde o apóstolo João, que é João Batista, né? Como onde o apóstolo João foi mergulhado pela primeira vez em ileso em óleo fervente e daí enviado para seu exílio na ilha de Patmos. Então, Tertuliano afirma claramente, né? A câmera ficou travando durante a gravação, tive que pausar a gravação para resolver de novo, mas enfim. Então, Tertuliano afirmando que de Roma vem a autoridade dos apóstolos, né? Claramente. Então é uma prova clara da primazia romana, lá no ano 200, né? Então, a última prova. Carta 54 de São Cipriano de Cartago. São Cipriano de Cartago viveu entre 200 e 258 depois de Cristo. Na carta 54, no capítulo 14, escreveu o seguinte: Depois dessas coisas, além disso, eles, os hereges, ainda ousam, um falso bispo tendo sido nomeado para eles por hereges, zarpar e levar carta de pessoas cismáticas profanas ao trono de Pedro e à principal igreja, de onde a unidade sacerdotal tomou sua fonte, e não considerar que estes eram os romanos, cuja fé foi elogiada na pregação do apóstolo, a quem a incredulidade não poderia ter acesso. Então, São Cipriano é bem claro, né? Ele fala de hereges que levavam cartas ao trono de Pedro. A igreja principal, que é a igreja romana, ele chama Roma de a igreja principal, de onde a unidade sacerdotal tem a sua fonte, que é a fonte da unidade sacerdotal, né? E diz que os romanos, né, tiveram a fé elogiada pelo apóstolo São Paulo, né? E que a incredulidade não pode entrar neles, não pode ter acesso na igreja de Roma. Então, é uma prova clara da primazia romana, né? Então, e dá para ver que a primazia romana é uma coisa bem clara na Bíblia e na patrística. Então, assim, a igreja dos primeiros séculos era romana, embora não fosse chamada de romana, né? Embora esse título de romano só passou a ser usado depois, mas era romano, tinha sé em Roma. Então é isso. Se você gostou, né? E
Quiser mais conteúdo católico, põe no meu canal no YouTube, vai lá na aba de canais recomendados do meu canal. Tem uma lista de vários canais que eu gosto, que eu indico, que eu recomendo, né? Então aqui as várias indicações, né? Então aqui as indicações de canais católicos. Excelentes canais de, né, com excelente conteúdo de apologética, de formação católica, enfim. Catequese está aqui. Então é isso, né? Se você gostou, dê seu like aqui e no Você Católica. Compartilhe, né? Se inscreve no canal se não é inscrito aqui no MS Católica, também no Você Católica, né? Ative o sininho das notificações, a gente ativado aqui no MS Católica, também no Você Católica. Me segue no Instagram, se ainda não me segue, vou deixar o link na descrição. E é isso, né? Paz e bem a todos. Fico por aqui, salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei, até a próxima e tchau.